Deixa Deus te usar. Bispo Bruno Fonseca, receba o servo de Deus com as palmas nessa noite. Aleluia. Você já ia me abandonar, né? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Quero dar 2 avisos antes da palavra. O primeiro, o bispo Wagner já começou. Nós estamos firmes no propósito da leitura da Bíblia em 6 meses, viu? Olhe nos meus stories, hoje eu postei os 2 últimos planos do Velho Testamento. Hoje nós lemos Jonas, que são 4 capítulos, e começamos já Miqueias, os primeiros 4 capítulos de Miqueias. E na quinta-feira estamos já encerrando o Velho Testamento. Nós já chegamos na metade da Bíblia, que é em Salmos. Salmos 120, o versículo 8, é a metade certinha da Bíblia, dividida no meio certinho dela. E quinta-feira agora, dessa semana, já estamos terminando o Velho Testamento. Todas as atualizações, os stories, estão nos meus stories do Instagram. Eu não tenho uma outra forma de me comunicar a não ser pelos stories. E toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, tem live de estudo de tudo que nós estamos lendo esta semana. Nesse mês de outubro, nós fizemos 21 dias de jejum para lermos os grandes profetas, que foi Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, e deu 21 dias certinho esses 3 livros. E como eu na contagem percebi que dariam 21 dias, lancei um propósito de jejum. Nós fizemos 21 dias de jejum, lendo esses profetas. Foi uma bênção para a nossa edificação. Então, quinta-feira acaba o Velho Testamento. Sexta-feira já começa o livro de Marcos, porque já lemos Mateus junto com Gênesis, logo no início do propósito. E as contas que eu estou fazendo aqui, o bispo Wagner matou logo a charada. Eu acredito que antes de 31 de dezembro, nós já terminamos o propósito e lemos a Bíblia inteira. Ore por mim, me ajude. Se Deus me der graça, no que vem eu começo de novo. No dia 1º de julho, esse mesmo propósito para a gente ir se edificando todos os anos, aprendendo a palavra de Deus. O segundo recado que, para quem ainda não adquiriu, eu ainda tenho aqui o meu livro. É o 1º de 10, diga amém. Preciso que você concorde que isso é só uma profecia. É o 1º de 10. Minha meta é todo ano lançar um livro igual a esse no 2º semestre. E nós temos este aqui. São 3 mensagens aqui. A primeira é Descansando na Promessa. A segunda, Daniel, um profeta de excelência. A terceira, Deus gosta de desafios. Se você ainda não adquiriu, nós fizemos o lançamento aqui no mês de setembro. Você pode me procurar no final do culto, é apenas R$30. Se você quer aprender a pregar, se você quer aprender a destrinchar a Bíblia, se você quer aprender a preparar uma mensagem, você tem essa ferramenta aqui para te abençoar e abençoar a sua vida. Amém? Vamos comigo, por gentileza, 1 Samuel, capítulo de número 3. Eu tive o privilégio esse mês de ser o primeiro a pregar sobre esse tema. Os últimos são os primeiros, né? O privilégio de poder substituir o nosso querido bispo Wagner quando ele estava nas Europa. Aí preguei, fui o primeiro a pregar neste tema e agora serei também o último, como acontece todos os meses, o último domingo do mês. É a minha oportunidade de ministrar sobre o tema. 1 Samuel capítulo 3, vamos ler até o versículo de número 4, do 1 ao 4, olha o que diz. E o menino Samuel, presta atenção em cada palavra. O menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. A palavra do Senhor era preciosa naquele dia. Tem tradução que diz que ela era rara naqueles dias. E não havia nenhuma visão aberta.
não havia visão manifesta, não havia poder de Deus manifesto no meio de Israel. E sucedeu naqueles dias que quando Eli estava deitado em seu lugar, os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar, estava cego. E antes da lâmpada de Deus se apagar, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu, ou na tradução mais popular, eis-me aqui. Amém? Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade. Fale ao nosso coração, me ajude a ministrar a tua palavra a cada um dos teus filhos que esta noite se reuniram nesta casa de oração para ouvir a tua voz. Que eu seja o teu instrumento, Deus. Me use conforme o teu querer. É tudo que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. E você comigo diga amém. Diga graças a Deus. A Bíblia, ela é repleta de simbolismos. A arca, nós sabemos que ela é o símbolo da presença de Deus. Quando Deus deu a ordem a Moisés que fizesse a arca da aliança, a representação desse objeto sagrado é que a arca é o símbolo da presença de Deus. Dentre os outros utensílios do tabernáculo e também do templo, quando já construído por Salomão, está a arca e também está ali o candelabro, ou popularmente a lâmpada. A lâmpada ou o candelabro é também um símbolo da presença de Deus. Porém, a arca é o símbolo da presença e a lâmpada é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, a Bíblia ela é repleta de simbolismos. A lâmpada ela representa a presença de Deus no meio do seu povo. A lâmpada, ela também representa a palavra. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Logo, Deus se faz presente no meio do seu povo quando a sua palavra está sendo ministrada. Não que Deus não estivesse sido presente aqui na oração de abertura. Não que Deus não estivesse presente aqui na ministração de louvores, pois a própria Bíblia também diz que Deus habita no meio dos louvores. Mas Ele confirma a sua presença no nosso meio quando nós ministramos a palavra, quando nós abrimos a palavra, quando nós pregamos esta palavra. Agora, começamos o capítulo 3, falando de um jovem, ainda menino. Alguma tradução ainda chama ele de uma criança nesse capítulo 3, que é o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele foi o último juiz de Israel. Também, ele foi o único que possuiu os 3 ministérios. Samuel foi juiz, Samuel foi profeta e Samuel foi sacerdote. Em toda a Bíblia Sagrada, inclusive o Velho Testamento, onde tinha essas divisões, essas classes de autoridade, nós podemos perceber que nem Moisés teve os 3 ministérios. Moisés foi profeta e pode-se até dizer juiz, mas Moisés não foi sacerdote. Débora foi juíza e também foi profetisa, mas não foi sacerdotisa. Eli era juiz e sacerdote, mas não era profeta. Já Samuel, ele era juiz e foi o último, também foi profeta e também foi sacerdote.
Algo interessantíssimo sobre a vida de Samuel e que eu já quero aplicar para a sua vida nesta noite é que Deus havia estabelecido que todos os sacerdotes, por obrigação, tinham que ser da tribo de Levi. Todos os levitas eram chamados ao ministério sacerdotal e somente eles eram chamados ao ministério sacerdotal. Porém, como Ana fez um voto ao Senhor dizendo: se o Senhor me der um filho varão, eu o entregarei na sua casa por todos os dias da sua vida, Eli o recebeu e ensinou a ele o ministério sacerdotal. Samuel, você vai ver brigando com Saul, porque Saul não esperou ele para oferecer o sacrifício, e somente sacerdotes ofereciam sacrifícios. Então eu percebo aqui essa particularidade no livro e na história do profeta Samuel, de que Deus vai quebrar algo que ele mesmo havia estabelecido, porque Samuel vai ser sacerdote sendo da tribo de Efraim. Sendo que o próprio Deus tinha dito: somente os da tribo de Levi serão sacerdotes e terão ministério sacerdotal. Mas ele pega Samuel de uma outra tribo, do monte de Efraim, filho de Eucana, e levanta ele como sacerdote, quebrando todo o protocolo. E eu já quero começar a ministrar sobre a sua vida. Se você levantar a sua mão, e eu libero uma profecia sobre você, Deus vai levantar aqueles que não são, Deus vai levantar aqueles improváveis, Deus vai levantar aqueles que não foram chamados, que não foram escolhidos, que não foram assistidos, que ninguém colocou os olhos nele, que ninguém acreditou nele. Alguém olhava e dizia: não, é da outra tribo que Deus vai levantar. Mas Deus está dizendo: eu caio por terra hoje as tribos, eu caio por terra hoje as divisões, e eu vou levantar aquele que não é, porque eu sou Deus para fazer como quero, na hora que quero. Deus vai levantar alguém aqui nessa noite. Anaia Súria, Deus precisava levantar alguém, porque Israel estava sem representação de Deus. O juiz e sumo sacerdote ali tinha 98 anos de idade. Já estava cego, como nós lemos no texto. Os seus olhos escureceram de tal maneira que ele não podia enxergar. Ele era conivente com o pecado dos seus filhos, Ofni e Finéias, que vão morrer no capítulo 4, carregando e conduzindo a arca na batalha contra os filisteus. Deus estava sem representação. No capítulo 2, Deus vai levantar um profeta e vai liberar uma sentença sobre a casa de Eli, que todos os descendentes dele morreriam novos e não haveria idosos na casa de Eli por causa do pecado dos filhos de Eli. A Bíblia diz que as mulheres faziam fila na porta do templo para aqueles homens se prostituírem. A Bíblia diz que eles tinham um servo com um garfo de 3 dentes que dava na panela das ofertas antes de queimar-se a gordura ao Senhor. Deus precisava levantar alguém. Então, se não tem ninguém da tribo de Levi posicionado, ele levanta de Efraim. Se não tem de Efraim, ele levanta Judá. Se não tem de Judá, ele levanta de Rúben. Ei, talvez você não está entendendo. Deus está falando conosco nesta noite. Eu vim na aba Orla no último domingo do mês para dizer: eu quero levantar um representante meu aqui nessa terra. Está me entendendo? Diga amém. Ele estava sem representação. E agora a Bíblia vai dizer assim: o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. A palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão. E sucedeu que naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começaram a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse,
Isso aqui tem uma dupla representação. Deus tinha dito para Arão: os filhos de Levi terão o cuidado com a lâmpada. Ela deve ser acesa no fim da tarde e deve manter a sua chama acesa durante toda a noite e durante toda a sua madrugada. E essa chama só pode se apagar quando a luz do sol iluminar o tabernáculo. Então a Bíblia vai usar uma expressão dizendo: antes que a lâmpada se apagasse. Está apontando para o tempo, está apontando para o horário. Ele está querendo dizer que ainda não havia amanhecido. Ele está querendo dizer que era uma madrugada quando Deus vai chamar Samuel. E Samuel vai responder: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas existe uma representação espiritual. O sacerdócio estava corrompido. O sumo sacerdote tinha 98 anos, estava cego, conivente com o pecado dos teus filhos. Os filhos já estavam condenados pela profecia, os descendentes condenados. Deus olhava no templo e não via ninguém, e não achava ninguém, somente uma criança que ministrava perante ele. Não era levita, não tinha sangue sacerdotal, não tinha chamado e nem promessa para ser sacerdote. Mas Deus olhou para aquela criança e disse: se o sacerdote velho não se posiciona, se os filhos dele sucessores não se posicionam, antes que a lâmpada se apague, eu levanto alguém aqui. Antes que a lâmpada se apague, eu vou falar com alguém nessa madrugada. Aleluia. Então, antes da presença sair do meio do seu povo, porque a lâmpada é o símbolo da presença de Deus no meio, antes da presença sair do meio, antes da palavra ser esquecida, antes da lâmpada de Deus se apagar, uma voz soou no templo e dizia: Samuel, Samuel, aleluia, eu preciso despertar alguém. Oh, louvado seja Deus. Antes que a lâmpada se apague. O interessante que o capítulo 3, versículo 1 diz que Samuel já ministrava perante o Senhor. Preste atenção nisso. Por favor, Christian. Capítulo 3, versículo 1. Depois pula para capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: e o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. A palavra era rara, e naqueles dias não havia visão. Ele já ministrava, ele já servia, porém ele ainda não conhecia. Olha o versículo de número 7, versículo 3, capítulo 3, 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra de Deus. Porque não é só você subir aqui e pregar, não é só subir aqui e cantar, não é só subir aqui e ministrar, não é só subir aqui e tocar. Isso qualquer um pode fazer, qualquer um pode preparar uma boa mensagem e pregar, qualquer um pode ter uma voz bonita, subir e cantar, qualquer um pode ter um dom na guitarra, na bateria, no baixo, no teclado e ministrar aqui. Samuel ministrava, mas ele ainda não conhecia. Não é só ministrar, não é só pregar, não é só cantar, não é só tocar. Você tem que conhecer aquele quem você está falando. Você tem que conhecer aquele para quem está louvando. Você tem que conhecer aquele para quem você está tocando. Samuel não conhecia o Senhor, e a palavra ainda não lhe havia sido revelada. Ei, Deus quer te revelar a palavra dele para a sua vida. E quando se fala de revelação, fala-se de coisa que você ouve todo dia, mas não pega. Fala-se de coisa que você é ministrado todo dia, que você lê todo dia ao longo da sua caminhada, mas você não pega. A minha vida inteira, Bispo Wagner, eu ouvi o Provérbios 3,16.
Mas essa palavra ainda não tinha sido revelada a mim. Sua mão esquerda, há riquezas e honra. Isso ainda não tinha sido revelado no meu coração. Eu ouvia, eu entendia. Na mão direita, longevidade de dias. Na mão esquerda, riquezas e honras. Ok, eu entendo isso aí. Mas quando ele revelou o meu coração, que eu me ajoelhei naquela madrugada e disse: Deus, hoje eu vim aqui pegar na sua mão. Acredite, querido, eu acho que eu falo isso todo culto aqui. A minha vida mudou naquele dia ali. A palavra foi revelada. Tem gente que não lê a Bíblia porque não entende. Deus vai te revelar a palavra dele. Tem gente que não acompanha uma leitura porque não entende. Deus vai te revelar a palavra dele. Hoje Deus está dizendo: estou em busca de Samuéis aqui nesta APA. Quero levantar pessoas ao meu ministério, ao meu sacerdócio profético. E eu vou abrir os seus olhos. Eu vou te revelar a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Escute. Samuel não conhecia, mas agora Deus se manifesta para ele. E quando ele ouve aquela voz, Samuel, ele corre até ali e diz: eis-me aqui, me chamou. Ele disse: não te chamei, vou te deitar. O Senhor vem a segunda vez e diz: Samuel. Ele corre para ele e diz: eis-me aqui, porque me chamou. Ele disse: não te chamei, vai deitar, menino, descansa. E a terceira vez aquela voz vem e diz: Samuel. E ele corre para ele e diz: eis-me aqui, você está me chamando. E a Bíblia vai dizer uma palavra que dói. A Bíblia vai dizer uma palavra muito dura. Que naquele momento Eli entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. Porque ele entendeu. Porque penso eu, não está escrito, é um pensamento meu. Quando Eli estava na posição, quando Eli estava no auge da sua caminhada com Deus, quando Eli estava caminhando com ele, com as brechas todas fechadas, era dessa maneira que Deus o chamava nas madrugadas: Eli, Eli. E era dessa maneira que ele aprendeu a responder: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o seu servo ouve. Mas agora Eli tem 98 anos de idade, ele está cego, a candeia dele já havia se apagado. Nós lemos aqui na hora da oferta, Mateus 6:22, os olhos são a candeia do corpo. Os olhos é a lâmpada do seu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A candeia de Eli já havia se apagado. Ele estava cego espiritualmente, porque quando viu alguém orando por um milagre, taxou como embriagada. Ele estava cego fisicamente, porque a Bíblia diz que os seus olhos estavam turvos e ele já não conseguia mais enxergar. Agora Eli vai ter que receber no seu coração a pancada de entender que Deus não quer falar mais com ele, que Deus não quer falar com os seus filhos, que Deus está levantando alguém improvável, que não era da tribo de sacerdote, mas Deus vai chamar uma criança e vai dizer: eu vou fazer algo em Israel, que todo aquele que ouvir vai tinir os dois ouvidos. Prefira ser uma criança que ouve a voz de Deus do que um sacerdote velho, cego e surdo, que já não tem mais comunhão com ele. Deus está chamando alguém para a intimidade nesta noite. Tem alguém aqui? Aleluia. Escute. A lâmpada, ela é a palavra de Deus. Salmos 119 e 115. Lâmpada apagada, ela te faz errar o caminho. Jesus disse em Mateus 22:29: errais, porque não conheceis as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Por que nós erramos? Porque nós estamos deixando a nossa lâmpada se apagar.
Porque nós deixamos de examinar a bússola da vida. Porque nós deixamos de acender a lanterna, que é lâmpada para os nossos pés. Está falando de caminho curto, está iluminando só a frente dos seus pés, mas ela também é luz para o seu caminho. Está falando de distâncias longas, que vai iluminar para onde você tem que ir. Quando nós deixamos a palavra, a nossa lâmpada se apaga e nós erramos o caminho. Tomamos caminhos errados porque a lâmpada está apagada. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que ama a sua lei, ele é bem-aventurado. Você não pode deixar a sua lâmpada se apagar. Para que não se apague a lâmpada de Israel, você é uma lâmpada levantada em Israel. Não deixe o inimigo te apagar. Lâmpada apagada nos traz perdas. A mulher só encontrou a dracma quando ela acendeu a lâmpada. Você não vai conseguir chegar, querido, me desculpe essa verdade. Você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir avançar se a sua lâmpada está apagada. A mulher perde a dracma dentro da casa dela e está lá procurando, não encontra. Mas na hora que ela acendeu a lâmpada, que ela varreu a casa, ela encontrou a dracma. Ei! Tem gente que está vivendo um período de percas. Perde ali, perde aqui, perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu comunhão com os filhos, perdeu a oportunidade de fora do país, perdeu a oportunidade de um apartamento, uma casa nova, perdeu a oportunidade porque chegou atrasado na prova. Ei, você só vai conseguir encontrar as coisas perdidas quando a sua lâmpada te acender. Tem alguém aqui disposto a colocar azeite na lâmpada novamente e acender? Louvado seja o nome do Senhor. Lâmpada apagada. Fala-se de portas fechadas. Mateus 25 fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes eram prudentes porque ela tinha uma característica: azeite reserva. Aí a Bíblia vai dizer: ouviu-se um clamor, tardando o noivo, todas adormeceram. Eu percebo, não estou falando da nossa igreja, eu estou falando do evangelho mundial. Eu percebo que a igreja está adormecida no mundo. O noivo tardou. Alguns se desviaram do caminho, outros se esfriaram, outros já não são mais o mesmo. Bispo Wagner teve a experiência dele na Europa e viu as igrejas, pouquinhas pessoas, não é assim, meu bispo? Estados Unidos eu fui 15 anos. A igreja mais cheia que eu preguei, mais lotada, tinha 200 pessoas. Era a maior igreja de Washington DC, Igreja Batista Nações Unidas do pastor Samuel. As outras igrejas, 20 crentes, 30 crentes, 35 crentes. Quando fazia uma festa que vinha gente de outras igrejas, estava 50 pessoas em um culto. Chegava no domingo de manhã, você ia ministrar, tinha 15 pessoas, 20 pessoas, se fosse no verão. Porque alguém dizia: eu não vou deixar a minha piscina para ir no culto que eu posso ir todo domingo. Eu não vou deixar de ganhar o dinheiro do verão para ir para o culto que eu posso ir todo domingo. A igreja está adormecida. Assim foram as virgens, todas adormeceram porque o noivo tardou. Mas diz a palavra de Deus: e ouviu-se um clamor, o noivo vem aí. E
as 10 se levantaram, porém só 5 tinham azeite em reserva. As outras deixaram as suas lâmpadas se apagarem. E aí disse: vem, me dê um pouquinho do seu aí. Não, o azeite é individual. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga isso para ele, diga isso para ela, diga: o azeite é individual. O azeite é individual. Eu não posso tirar da minha lâmpada para acender a sua. O azeite é individual. Eu posso até te dar um pouquinho para poder pegar um pouquinho de fogo aí, mas quem tem que alimentar é você. Vá comprar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: ainda dá tempo de comprar, viu? Se apressa. Ainda dá tempo de ir comprar o azeite. Em Kandahar, aqui você não tem desculpa. Eu acho que esse mês de outubro foi o mês que mais propósitos de jejuns levantados aqui na aba, meu bicho. Porque o Senhor levanta todo mês, começa um e termina outro, né? 30 dias jejuando. As mulheres ungidas levantaram 20 dias, não foi? 21. Eu fiz um de 21 dias. Teve um pessoal de São Paulo que me disse: bispo, vamos abrir um jejum? Eu digo: já estou aqui. Que dia é que vocês vão abrir o de vocês? Eles disseram no dia 20. Eu digo: então vá, porque eu estou jejuando. Quando eu termino aqui, você começa o de vocês. Para que você tenha azeite em reserva. Vigília todo mês aqui tem. Culto forte toda semana que tem. Palavra toda semana que tem. Diversificado. Isso aqui é uma miscelânea de pregador. Hoje pela manhã foi mais de 22 almas que aceitaram Jesus aqui. Azeite tem. Agora você que tem que ir comprar. Quando elas foram, a porta fechou. Lâmpada apagada é símbolo de porta fechada. Quem sabe você está vivendo uma segunda após a outra, um mês após o outro, e não está mudando nada na sua vida. Está tudo trancado, está tudo fechado. Está faltando azeite aí na lâmpada. Porque é o azeite que acende a lâmpada, que ilumina o caminho, que aponta o destino certo, que mostra a direção certa, que ensina as decisões certas. Vá comprar, ainda dá tempo. Quando a Bíblia diz que ouviu-se um clamor, isso me dá um estalo na minha mente. Porque talvez você esteja esperando alguém internacional, renomado, conhecido mundialmente, se levantar e dizer: prepare-se, o noivo está chegando. Mas as guerras e os rumores de guerras estão clamando: Jesus está voltando. Os terremotos em todos os lugares. Eu vi terremoto na Bahia que aconteceu nesse mês. Algo que é improvável. É o clamor do noivo. Os acordos de paz que estão sendo assinados. É o clamor. O noivo está voltando. O esfriamento do amor. É um clamor. O noivo está voltando. Ainda dá tempo de você comprar o azeite. Ainda dá tempo de você estar de sentinela na madrugada. Porque eu profetizo que até o amanhecer de segunda-feira, Deus vai visitar alguém no quarto, Deus vai visitar alguém na oração, Deus vai chamar alguém pelo nome e vai dizer: Samuel, eu preciso levantar você para fazer a diferença nessa geração. Lâmpada apagada fala de portas fechadas. Bispo Wagner parece que entra dentro da minha cabeça, das minhas pregações. Não fale mais antes de mim não, que Deus fica te revelando os meus preparos. Mas é uma verdade. Queridos, o noivo está vindo aí. Ouviu-se um clamor. E Deus está me levantando para clamar. O noivo está voltando, como está a tua lâmpada. O noivo está voltando, como está a sua reserva de azeite. Ainda dá tempo de comprar. Quem está comigo aqui? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça aí no seu lugar.
Comece a falar com o seu Deus. Senhor, comece a falar aí com Ele, na sua sinceridade, na investigação da tua alma. Faça uma pergunta para você mesmo: como é que está o meu azeite? Como é que está a minha reserva? Eu ministro para pessoas entendidas de Bíblia aqui, e eu não preciso explicar que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Como está a atuação dele sobre a tua vida? Faça a sua investigação. Lâmpada apagada fala de percas. Acenda e encontra a dracma. Lâmpada apagada fala de portas fechadas. Coloca o azeite antes que a porta se feche. O bispo ministrava aqui, entrando na minha mensagem, dizendo que o mais importante de tudo no final dessa jornada é você entrar no reino de Deus, é você caminhar pelas ruas de ouro e de cristal, é você confirmar a sua salvação. Quando Ele ouvindo, te vendo, você ouvirá aquela voz: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor. Mas aquelas nécias com as lâmpadas apagadas compraram o azeite atrasado. Quando voltaram, a porta estava fechada, e batiam na porta e diziam: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: eu não te conheço. O pior de tudo é chegar no fim da jornada e ele dizer abertamente: afaste de mim, porque eu nunca te conheci. Como está a sua lâmpada? É a sua investigação. Deus desceu aqui nessa noite para dizer: eu não quero que a lâmpada se apague. Por isso, antes dela se apagar, porque ali já estava cego, Ofni e Finés condenado, mas antes da lâmpada de Deus se apagar, ele mesmo entrou no templo, ele mesmo invadiu o quarto de Samuel, ele mesmo foi lá dizendo: eu te levanto hoje, você me representa. Eu te levanto hoje, você será confirmado. Eu te levanto hoje. Como está a sua lâmpada?